Olá, meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muitas bênçãos para vocês. E hoje nós vamos iniciar a semana 3 do PET, volume 2, tá certo? E tá lá na página 116, página 115, 116, os conceitos de calor, certo? Nós vamos falar sobre trocas de calor, calor sensível e calor latente. Aí eu fiz até um esqueminha aqui para explicar para vocês como que é essa evolução do calor, tá certo? Bom, nós temos aqui, preste atenção, um bloco de gelo que está a 10 graus Celsius negativo. Esse bloco de gelo está recebendo calor de uma fonte qualquer. Então aqui, ó, aqui tem uma fonte de calor. Fonte de calor, certo? Vai fornecer calor em todas essas etapas aqui, ó. Em todas essas etapas, eu vou ter uma fonte de calor ali fornecendo calor para essa massa de gelo a 10 graus Celsius negativo. Bom, esse bloco de gelo recebe calor até atingir a temperatura de 0 graus Celsius, certo? Olha lá, até agora não fundiu nem um pedacinho do gelo, porque a temperatura de fusão do gelo é a partir de 0 graus Celsius. Então atingiu aqui a temperatura de 0 graus Celsius. Aí a fonte vai fornecer calor para essa massa de gelo a 0 graus Celsius. Aqui vai continuar cedendo calor aqui, tá certo? Mas a temperatura não vai variar, porque vai estar ocorrendo uma mudança de fase. O que está acontecendo ali? A fusão do gelo. O corpo recebe calor, essa massa de gelo aqui a 0 graus Celsius, vai receber calor, mas não vai ter variação de temperatura. Então, o corpo pode receber calor e não variar a temperatura? Pode, quando está ocorrendo a mudança de fase. Então, aqui atingiu a temperatura de 0 graus Celsius, está ocorrendo a mudança de fase. Até atingir a fusão completa, olha lá, o gelo se transformou em água. A fonte continua cedendo calor, tá certo? Aí essa água a 0 graus Celsius vai ser aquecida. Aí vai ter uma variação de temperatura, porque ela vai variar de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Ocorreu uma variação de temperatura, tá certo? Aí, olha, atingiu 100 graus Celsius, a fonte continua cedendo calor, essa massa de água vai vaporizar totalmente, vai se transformar em vapor, certo? E se continuar fornecendo calor, ela vai vaporizar totalmente ali, tá certo? E a temperatura permanece constante. Olha ali, ó, 100 graus Celsius. A massa de água a 100 graus Celsius está recebendo calor, não está tendo variação de temperatura, e a água está mudando de fase. Aqui, ó, mudança de fase. Está acontecendo a vaporização. Então, olha, temperatura de vaporização da água, 100 graus Celsius. Então, gente, olha, vocês viram aqui que houve etapas de fornecimento de calor e teve situações em que houve variação de temperatura e outra que não houve variação de temperatura. Quando ocorre variação de temperatura, nós dizemos que esse calor é uma quantidade de calor sensível que o corpo recebe e que ocorre
variação de temperatura, calor sensível. Ocorre o quê? Variação de temperatura. Tá dando para vocês verem aí direitinho, ó. Ocorre variação de temperatura. Aqui não teve variação de temperatura. Então, a quantidade de calor que esse corpo recebe é chamado de calor latente, certo? Ele vai receber uma quantidade de calor para ocorrer a mudança de fase. Então, gente, muito importante isso aí, olha. O calor sensível, essa equaçãozinha aqui, fundamental da calorimetria, a quantidade de calor que o corpo recebe é diretamente proporcional à sua massa. Quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor que ele vai receber. É diretamente proporcional ao calor específico da substância. Cada substância tem um calor específico, né? Vai precisar receber de uma quantidade específica de calor para variar a temperatura em 1 grau Celsius. E aqui a variação de temperatura. Agora, aqui, olha, a quantidade de calor latente. O que é o calor latente? Olha, calor latente é o calor que o corpo recebe numa mudança de fase. Não tem variação de temperatura, tá certo? Não tem variação de temperatura. Cada substância também tem um calor latente diferente. Nós vamos ver isso aí no livro, na apostila de vocês, na página 116, tem uma tabelinha aí de calor específico de cada substância, e depois nós vamos ver a do calor latente. Tira um print aí, gente, olha, tira um print, tá certo? Vamos ver isso aí direitinho, né? Tira um print. Bom, para vocês fazerem a comparação depois, tá? Vamos falar do calor específico. Calor específico. De acordo com a equação da calorimetria, quantidade de calor, massa, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. O calor específico de uma substância é a quantidade de calor que o corpo precisa receber para que 1 grama da substância varie em 1 grau Celsius. Olha, tá aqui, ó. A relaçãozinha do calor específico e a unidade do calor específico. A unidade do calor específico é caloria por grama grau Celsius, certo? Isso aqui é unidade. Unidade de medida, tá certo? Gente, isso aqui é muito importante mesmo. Vamos falar aqui, olha, sobre o calor específico da água. Olha, 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso significa? Que isso significa? Que 1 grama de água, precisa receber 1 caloria para sua temperatura variar em 1 grau Celsius. Tá certo? Deixei um outro exemplo aqui. A areia, olha, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Quer dizer, 2/10 da caloria, certo? 1 caloria é muita coisa. Vocês podem observar o seguinte, quando você coloca uma vasilha com água no fogo, certo? Para aquecer, logo que você coloca, você não consegue colocar a mão no recipiente, porque o recipiente é de alumínio. E se você ver aqui, olha, o alumínio é de 0,22 calorias por grama grau Celsius. É quase o calor específico da areia, certo?
Então o alumínio ele aquece rapidamente, mas a água que está lá dentro, você ainda consegue colocar a mão na água. Porque, olha, a água com esse calor específico, ela demora para aquecer e demora para esfriar, tá certo? Isso é uma propriedade da água. Então esse calor específico dela é muito importante, tem várias aplicações que nós vamos ver por aí, tá certo? Então a água ela demora para esfriar e ela demora para esquentar também. Demora para perder o calor, demora para receber calor. Regiões que tem bastante água, né, controla a temperatura do ambiente, né? Porque de dia ela recebe o calor, à noite ela libera o calor, tá certo? Já regiões que não tem água, como no deserto, por exemplo, temperatura num dia varia de 0 a 50 graus Celsius. Né? Durante o dia vai a 50, à noite vai a 0. Pela falta da água, que é um controlador da temperatura. Então, olha aqui, ó. Tá aí para vocês essa explicação. E, no caso aqui, olha, quando a gente está na praia, a gente pode observar muito bem isso aqui. A areia tá quente. Por quê? Porque o calor específico dela é muito pequeno. Ela aquece rapidinho, certo? A areia aquece rapidinho. Já a água demora para esquentar. Então você vai na água, tá fresquinho. Vai na areia, tá queimando os pés. Por quê? Por causa da diferença desse calor específico. Tá certo? Isso é muito importante, gente. A diferença de calor específico na natureza. O calor específico da água é um dos maiores que tem na natureza. Tá certo? E isso é muito importante. Certo? Muito importante essa aplicação, nós vamos ver. Bom, então, nesse fenômeno aqui, olha, da areia, né, do continente, tem um calor específico muito pequeno e da água tem um calor específico muito grande, né, nós vamos entender aí o fenômeno de formação de brisa marítima, brisa terrestre, né, que quando a água, né, aquece durante o dia, à noite ela libera o calor, né, dando lugar para os ventos que vêm dos polos entrar no continente. Aí nós temos a brisa marítima, tá certo? E durante o dia, ao contrário, a brisa terrestre, né, o calor no continente está quente, a temperatura próxima do solo está quente, o ar quente sobe, dando lugar para as camadas de ventos que vêm dos polos também entrar para o oceano. Aí nós temos a brisa terrestre, tá certo? Bom, tá aí uma explicação para vocês do que é o calor específico. Calor específico é característico de cada substância, certo? E ele mede a quantidade de calor, tá aí, olha, aqui várias substâncias, uma tabelinha com várias substâncias. O calor específico, ele determina a quantidade necessária. Olha aí na apostila de vocês aí, olha, grifem isso aí. Ó, olha lá, calor específico mede a quantidade necessária de calor para que 1 grama da sua substância ela varie em 1 grau Celsius. Grifem essa parte, a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama da substância em 1 grau Celsius. Bora, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a diferença entre calor específico e capacidade térmica. Bom, gente, o calor específico dado por Czinho é igual a quantidade de calor dividido por massa vezes a variação de temperatura. Olha, o calor específico, ele mede a quantidade de calor que 1 grama da substância precisa receber para a temperatura variar em 1 grau Celsius. Então, está associado a 1 grama da substância, tá certo? Para a temperatura variar em 1 grau
Celsius. Esse é o calor específico, tá certo? Ó, tá aqui, gente, na apostila, tá certo? Tá aqui, ó, a definição da capacidade térmica, tem aqui do calor específico, então eu não vou anotar, vocês vão grifar aí. Já a capacidade térmica, que é a quantidade de calor que o corpo recebe para a temperatura variar em 1 grau Celsius. Então, nesse caso, está associado à massa total do corpo. Enquanto aqui o calor específico mede a quantidade de calor que 1 grama da substância precisa receber, a capacidade térmica do corpo mede a quantidade de calor total que a massa do corpo precisa receber para a temperatura variar em 1 grau Celsius. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 500 ml de água. E aqui eu tenho 1000 ml de água. Qual tem maior capacidade térmica? Qual vai ter maior capacidade térmica? 1000. Por quê? Massa maior vai ter uma capacidade térmica maior, tá certo? Ó, porque a capacidade térmica é diretamente proporcional à quantidade de calor que o corpo precisa receber. E a quantidade de calor está associada à quantidade de massa também. Então, maior massa, maior quantidade de calor. Maior quantidade de calor, maior capacidade térmica. Tá certo? Entenderam isso aí, gente? Então, ó, a capacidade térmica do corpo está associada à quantidade de massa do corpo. Ok? Leiam bastante, vejam aí tudo direitinho. Qualquer dúvida eu tô aqui, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, façam as atividades. Eu vou fazer a correção das atividades depois. Assistam a correção das atividades. Vocês vejam o vídeo, tudo direitinho, né? Se eu não expliquei de acordo, me fala, me cobra, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.